Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um QuintaCast, o podcast da Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Hoje nós temos convidados especiais para tratar de um assunto que é muito importante para o reino de Deus. Temos aqui conosco dois irmãos preciosos que vão falar sobre o trabalho dos Gideões Internacional. Você vai conhecer tudo sobre os Gideões, o trabalho que é feito em todo o território nacional e aqui também na cidade de Uberlândia. Então, vamos conhecer os nossos convidados e eu quero que você nos acompanhe até o fim desse programa para que você saiba como o trabalho é feito e como você também pode participar. Sejam bem-vindos, Silas, seja bem-vinda, Meire. Obrigada. Podem aí compartilhar quem são vocês, né? Vocês fazem parte dos Gideões e como tudo isso funciona. Vamos começar aqui pela Meire. Fala sobre você, Meire. Bom dia, eu sou Meire e eu sou parte do Ministério Gideões Internacionais. Na verdade, é um departamento, né? As auxiliares dos Gideões Internacionais no Brasil. Eu sou secretária do Gabinete Nacional. Privilégio estar aqui com você nessa manhã. Que bom, Meire. Silas. Então, pastor, para mim é uma alegria estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade tão preciosa de estarmos juntos aqui e conversar sobre esse chamado que Deus deu para a gente. Eu sou Silas, eu sou casado, vou fazer 40 anos de casado no mês que vem, pastor. Parabéns. Amém. E a minha esposa Vera, eu chamo de Verinha, ela está orando por nós aqui. Amém. Tenho 3 filhos, já tenho 5 netinhos e muito contente de estar aqui. E atualmente eu estou trabalhando com os Gideões no Campo Oeste. Nós temos 3 campos aqui em Uberlândia e eu sou presidente este ano do Campo Oeste. Ok. Dentro desse trabalho dos Gideões, vale a pergunta aí, o que é os Gideões? Para as pessoas que estão nos assistindo entenderem quem são, né? O que é os Gideões, para que nós entendamos assim, onde nasceu, né? Quanto tempo os Gideões existe e qual que é o principal trabalho dos Gideões hoje? Boa pergunta, porque realmente as pessoas perguntam, mas onde que surgiu isso, né? Os Gideões é uma associação de homens e de mulheres, né? As mulheres nós chamamos de auxiliares, os homens nós chamamos de Gideões. E essa história começou nos Estados Unidos em 1898. Uau! Tempo, né? 2 homens, naquela época tinha muito viajando nos Estados Unidos, né? E não tinha venda ainda online, viu, pastor? Naquela época não tinha entrega, não tinha delivery, então as pessoas viajavam vendendo coisas. Esse movimento em hotéis era muito grande, né? Então, numa certa noite, um desses vendedores chegou num hotel e pediu um quarto. Disse, olha, nós estamos lotados, não tem mais não. Falei, nossa, mas eu preciso de dormir, gente. Falei, não, tem um quarto aí que tem 2 camas, se você não se importar de ficar com o outro. Falei, não tem problema não, só quero dormir, que a gente vai descansar, porque amanhã tem que trabalhar. Ele foi para esse quarto e estava se preparando para dormir lá. Antes de despedir do companheiro de quarto, ele disse, olha, eu queria pedir uma permissão para você. Eu queria ler um texto bíblico, porque a minha mãe, antes de falecer, me fez um pedido para eu não deixar de ler a Bíblia todos os dias. Você permite que eu leia um pequeno trecho bíblico aqui? E o outro entusiasmou, porque ele também era cristão. Disse, olha, pode ler, eu também quero ouvir esse texto seu. E eles leram, e oraram, e foram dormir. E no dia seguinte eles falaram assim, olha, o ambiente de hotel não é um ambiente legal. Naquela época já tinha promiscuidade, prostituição, rodeado desses hotéis de vendedores. E um deles falou, que tal se a gente conseguisse deixar alguma coisa da palavra de Deus aqui? Aí nasceu, nessa noite, nessa conversa de quarto, nesse café da manhã, a ideia de fazer um ministério, de tentar colocar a Bíblia em algum lugar. E virou o século, eles começaram a conversar mais, se reuniram, falaram, olha, juntaram algumas pessoas, comunicaram a ideia, falaram, vamos fazer um trabalho de colocar a Bíblia nos hotéis. E começaram a pensar nisso, de repente eles marcaram uma reunião, vamos organizar esse negócio. E oraram, e chegaram à conclusão que tinha que ser Gideões o nome. Não, Deus chamou homens corajosos, nós vamos começar. Era muito assim, não tinha precedente, era inédito aquilo, né? Um monte de hotel nos Estados Unidos, início do século XIX, ali. Aí começaram, marcaram uma reunião.
Chamaram bastante gente. Vinha quantos foram? 3 pessoas. E os 3 foram eleitos ali, um presidente, um tesoureiro e um secretário. Nasceu essa ideia de colocar a Bíblia nas quartos de hotéis. Porque era a vida deles, eles ficavam em hotel e eles gostavam da palavra. Eles falaram, se a gente deixar uma Bíblia lá, esse negócio vai dar certo. Isso então começou nos Estados Unidos dessa forma, aos poucos foi esparramando a notícia, dentro de pouco tempo já tinha 300, 400, 1000, e o Ministério começa a se organizar. No Brasil, em 53, surgem as primeiras ideias aqui, sabe? Porque a notícia desse Ministério começa a espalhar, porque eles começaram a colocar Bíblias em hotéis, daí a pouco começaram a colocar em escolas, depois foram para lugares, mas a igreja não vai, sabe? Que eles se propuseram de ser um braço estendido da igreja. Se a igreja não vai lá, a gente vai. E aí surge a ideia de vir para o Brasil em 53, muito incipiente, mas o primeiro campo, a gente chama de Campo Gideônico, foi organizado em 58 aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte nasce o primeiro Campo Gideônico, em 1958. E as pessoas começam então a pregar Bíblias em hotéis, né? É comum você chegar num hotel e ter ali uma Bíblia, um Novo Testamento com Salmos e Provérbios na gavetinha, ou uma pequena estante ali. E a gente não acha ruim que o pessoal leva embora, não, porque a gente repõe. Se levar embora é bom, sabe? E aí a pessoa gostou, né? Começou assim, aqui em Uberlândia, em 1976, nasce o primeiro campo. O primeiro campo chamado Uberlândia Leste. E também aqui em escolas, em hotéis, a gente faz o mesmo trabalho. Depois, em 96, surge mais um campo, o Campo Oeste. E agora, no ano passado, final do ano, no início desse ano, nós organizamos o terceiro campo gideônico em Uberlândia. Temos 3 campos, um grupo de homens e mulheres que se dispõem a chegar em escola, hotel, hospital, e colocar uma Bíblia lá, crendo sempre naquela Isaías 55:11, olha, a palavra não volta vazia, você pode ir entregar, que o Espírito Santo vai falar, e vai fazer a obra. Olha que interessante a história, né? Eu sou de Belo Horizonte, né? Está de Belo Horizonte, então? Sou de Belo Horizonte, tenho 8 anos de Uberlândia, e é tão interessante vocês compartilhando isso, olha, vou fazer 47 anos, então é o tempo que os Gideões está aqui em Uberlândia também. E eu recebi um exemplar da Bíblia dos Gideões, na escola com 8 anos de idade, lá em Belo Horizonte. Entregaram para todos os alunos, era uma escola estadual, e esse foi um contato que eu tive mais íntimo, porque tinha uma Bíblia na minha casa, eu sou de uma família, venho de uma família católica, tinha uma Bíblia, aquela Bíblia quadradinha, capa dura, azul escura, João Ferreira de Almeida, bonitinha ali, mas aquela era a Bíblia da família. Da casa. Da casa. Não era né, na época. E eu recebendo esse Novo Testamento com Salmos e Provérbios ali, então foi a minha primeira Bíblia, foi dos Gideões. Eu não sabia nem o que fazer com esse livro, né? Pensava, era um livro religioso, mas não tinha tanto entendimento. Então, olha como que esse trabalho, eu li algumas estatísticas, né? São mais de 200 países e territórios, 109 línguas, a Bíblia está sendo traduzida. E aí eu fiquei pensando, né? Aqui, e isso eu gostaria de perguntar para a Meire, ela começa lá nos Estados Unidos, hoje tem toda essa organização, né? Que excelência de trabalho. Eu estava lendo o exemplar novo agora, tão bem feito, tão bem elaborado, né? E eu queria fazer essa pergunta, né? O Brasil hoje, ele recebe bem, vocês falaram que o hotel era vamos dizer assim, início, né? O principal lugar. O início das coisas. O início foi o hotel. Hoje, no nosso país, continua essa liberdade para vocês, o Ministério Gideões em todo o país, de entrar nos hotéis e deixar essas Bíblias nos quartos? Essa liberdade continua da mesma forma, ou ela cresceu, ou ela diminuiu no decorrer dos anos? Não, na verdade houve
uma transição, né? No começo, no ministério aqui no Brasil, então, realmente tinha uma certa resistência por conta daquela questão que a gente já sabe, né? A Bíblia é o livro que deixa as pessoas loucas, então, assim, tem alguns testemunhos de crianças que receberam e os pais faziam queimar, de escolas que receberam cidade inteira que o padre fazia queimar, né? Então, assim, houve uma certa resistência no começo e depois um certo amor pelo ministério. Então as pessoas começaram a ficar felizes, né? Um hotel que recebe o Novo Testamento, e nós temos o Novo Testamento trilingüe, então o hotel tem ali para o seu hóspede, que às vezes não é brasileiro, a opção de ler em espanhol, em inglês, então é alguma coisa que eles gostam muito. Então foi assim, foi um tempo bom, e agora, no tempo que a gente vive, por conta dessa, a gente tem travado uma luta agora mesmo, né? A gente percebe isso a todo instante em relação à palavra de Deus. Então, por conta do contexto atual da nossa sociedade, de modo geral, não só no Brasil a gente percebe, né? Mas principalmente para nós, a gente está aqui, a gente percebe uma certa resistência já em alguns hotéis. Nas escolas, por bom tempo, a gente conseguia entrar nas escolas e fazer a distribuição de mão a mão, né? E explicar para as crianças o que é o Novo Testamento, o que contém nele, né? Como ler, fazer essa leitura era recebido de bom grado. Hoje a gente já tem essa resistência maior. Em muitas igrejas, em muitas escolas, nós não podemos entrar, então a gente faz a distribuição fora da escola. Ainda é permitido fazer essa distribuição fora, as crianças saem, ou estão entrando para a aula, ou estão saindo, e a gente entrega ali para todas as crianças, para quem quiser. Então ainda tem essa distribuição. Nos hotéis, alguns hotéis ainda recebem prontamente, alguns hotéis não, já tem uma certa resistência. Nos hospitais, a gente distribui também, são vários locais hoje. Então são hotéis, escolas, hospitais, clínicas, casas de recuperação e penitenciária. Aí é uma coisa interessante. Por quê? Porque nós estamos sendo impedidos muitas vezes de entrar nas escolas, mas a gente é sempre convidado para ir nas penitenciárias. Uau. Então, o que acontece? Se a gente tivesse mais oportunidade na escola, porque são muitos os testemunhos de crianças como o seu, que receberam o Novo Testamento em contato com a Palavra de Deus, e é incrível porque o Novo Testamento, nós temos uma cobertura de oração, depois posso falar um pouco mais, 24 horas, por conta do fuso horário, nós estamos em 200 países, então é o mundo todo orando. Temos a Hora do Poder, que é às 7 horas da manhã, os auxiliares oram pelo Ministério Gideônico, então uma cobertura de oração. Então são muitas crianças, muitas pessoas que têm assim, alguns testemunhos impactantes que você fala, tem que ser o Espírito Santo de Deus, não tem jeito. Então se essas crianças tivessem contato, a gente ainda tem esse álibi de entregar nas portas das escolas, né? Mas se essas crianças pudessem ter mais contato com a Palavra de Deus, talvez a gente tivesse menos pessoas nas penitenciárias para receber. Lógico. Mas Deus continua o trabalho dele, porque mesmo na penitenciária, assim, os testemunhos são maravilhosos, são maravilhosos. E é um baita presente ganhar uma Bíblia. É verdade. É um baita presente que o ministério, que o projeto, né, ele vai entregar para a pessoa. Eu ganhei um presente. É isso mesmo. Né? E a gente não sabe o valor que esse presente tem no decorrer de toda a vida. Uhum. Né? Muitos povos e línguas, eles têm apenas trechos da Bíblia traduzida. Aqui no Brasil mesmo, entre os índios. E hoje você tem, igual a senhora está falando aqui, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios em 3 línguas. É isso. Então imagina que riqueza espiritual, né, e cultural também para essas pessoas. Uhum. Bom, quais os tipos de Novos Testamentos e quais locais? A senhora falou de presídios, falou de escolas, falou de clínicas, hospitais e hotéis. Uhum. Existe algum evento, alguma coisa que vocês fazem além disso? Ou vocês focam o trabalho realmente? Porque deve ter cidades que você tem um hotel, um hospital e para por aí. Você não tem uma escola e não tem tanta mais abertura para que as Bíblias sejam entregues. Como que é feito isso? Qual que é o planejamento que os gideões fazem para que essas Bíblias alcancem o maior número de pessoas possível numa cidade ou numa região?
Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque os gideões, eles são o braço estendido da igreja. Então, assim, nós temos locais que são aprovados e nós, como gideões, nós não podemos distribuir em outros locais, a não ser esse que eu estou segurando aqui, que é o Novo Testamento de Evangelismo Pessoal, e ele tem uma outra função. Então, nesses locais são aprovados, nós podemos distribuir, e tem, como você falou, cada exemplar é uma instituição uma associação muito organizada. E não é por conta disso que nós estamos há 124 anos no mundo todo, então tem que ser, né? E várias denominações, então tem que ter um segredo nisso. Então essas regras, elas nos protegem e nos lançam. Então o que acontece? Nós não podemos estar, nós não precisamos estar onde a igreja está. Então, o que você falou, algumas cidades são bem pequenas, tem uma escola, um hospital, uma clínica, mas sempre tem igrejas. Então, o Gideão não vai onde a igreja pode ir. Nós não somos concorrentes, nós somos um braço estendido da igreja. A igreja não entra num presídio para fazer um culto, dificilmente. Que bacana entender isso. A igreja não vai num hospital para fazer um culto. Às vezes tem um capelão, um pastor que visita, mas ele não tem essa abrangência tão grande de alcançar todos que estão no hospital. Nós entramos, é maravilhoso isso, nós entramos no hospital como uma chuva de Novo Testamento. Nós fazemos todos os leitos dos hospitais, nós distribuímos todos os leitos e em menos de 3 meses todos os Novos Testamentos praticamente foram embora, alguém levou para casa. Então a igreja não pode fazer isso, nós fazemos. Então nós temos determinados locais que nós distribuímos e são nesses locais que nós colocamos, onde a igreja não pode ir. Nós somos auxiliadores da igreja. Então, como você falou, às vezes um local pequeno, a gente pensa, a gente poderia fazer um evento que os gideões distribuíssem Novos Testamentos. A intenção não é essa, porque a igreja pode fazer isso. Nós temos vários eventos de evangelismo nas praças, em vários locais, escolas. Então, os gideões não precisam estar ali. Os gideões precisam estar onde a igreja não está. Entendi. Então, a gente se contenta. Até quando uma cidade é muito pequena, o ministério é tão organizado que essa cidade, ela, às vezes, um campo que vai trabalhar nessa cidade vem de outra cidade. Então, ela é um distrito desse. Nós temos Uberlândia, que às vezes atenderia uma outra cidade menor. Então, os gideões daqui vão lá. Quando não tem, vão lá, faz esse trabalho e voltam. Então, o nosso ministério ele é muito centrado naquilo que a igreja não pode fazer. E aí nós temos o Novo Testamento de Evangelismo Pessoal, que é isso aqui. Esse daqui nós podemos entregar em qualquer lugar, mas também não fazemos isso em grande escala. Como que é feito isso aqui? Isso aqui é de evangelismo pessoal mesmo. Então eu encontro alguém, e esse é um privilégio, eu sinto um grande privilégio de ser uma auxiliar e poder. Olha como ele é bonitinho. Ele é menor que um celular, cabe na minha bolsa perfeitamente. Eu faço esse desafio para as auxiliares. Então, o que eu faço? Eu estou em algum lugar e percebo que tem alguém. Eu estou numa clínica, já aconteceu. Estou esperando uma consulta e a pessoa está desesperada ali, acabou de descobrir que tem uma doença muito ruim. Eu tenho a oportunidade de tirar esse Novo Testamento. Pela associação, eu não poderia distribuir para ela que está ali ou em algum supermercado. Já aconteceu de chegar no supermercado, distribuir no caixa. Mas eu posso fazer isso com esse Novo Testamento. Entendi. Esse Novo Testamento de Evangelismo Pessoal, posso. E são quais modalidades? Quantos modelos de Bíblias vocês produzem? Então, esse, por exemplo, que a Mary está comentando, esse é o que a gente compra pessoalmente para fazer a entrega. Aquele azul, você recebeu o cinza, né? O cinza, é. Aquele pequenininho, hoje ele é azulzinho. Esse é dedicado para a escola. O que você vê em hotel, por exemplo, em que a gente entrega, por exemplo, em hospital, ele é aquele maior um pouquinho. É o de mesa. De mesa. A gente chama de mesa. Esse aí, a gente foca mesmo em hospital, foca em hotéis. Mas a gente tem mais alguns, por exemplo, quando a gente vai no hospital, para o pessoal que está internado, a gente entrega aquele azul de mesa, mas para o pessoal que trabalha no hospital, médico, qualquer funcionário do hospital, a gente tem um desse aí com capa branquinha. Olha! A gente foca de entrega, fala, olha, isso aqui, ó, nós estamos fazendo para os pacientes, mas esse branquinho aqui é para você. É focado no pessoal da área médica mesmo. Em hospitais, todo o pessoal que trabalha em hospital, e também escolas de enfermagem, escolas de medicina, a gente entrega especificamente para isso.
Nós temos alguns também que tem uma capa mais camuflada. Por exemplo, quando a gente vai no exército, a gente entrega lá também. Então a gente dá a capa camuflada, que parece com a farda. Ou na marinha, no exército, na aeronáutica, tem um tomzinho diferente, né? O exército mais verdinho, a aeronáutica mais azulzinho, para atender esse público. Então, tem um que a gente compra, que é o que a gente distribui pessoalmente, Ministério de Evangelização Pessoal. E para cada público, cada área que a gente está definido aqui, nós vamos trabalhar em setor de saúde, vai esses dois aqui, para paciente e para quem trabalha. Escola, vai esse tipo de esse aqui. Exército, área, por exemplo, vai só os camuflados, porque a gente entende que isso também tem uma atratividade, né? E é interessante que o camuflado, ele é bonito, né? As crianças gostam desse. Esses tempos atrás eu estava comentando sobre esse ministério de uma igreja, e uma criança falou assim, eu posso pegar um desse aqui? Esse aqui é mais bonito que o meu. Eu cheguei na escola, mas o meu azulzinho, esse aqui é mais verdinho, camuflado, eu gostei desse. Não, esse aqui não é para você, esse aqui é para uma área específica, porque a gente entende que aquele ambiente precisa de um atendimento diferente. Como o médico leva o branquinho, para a polícia, para o exército, a gente leva esse camuflado. E aí eu quero também fazer uma pergunta dentro disso. Esse é um ministério, é um trabalho evangelístico com a palavra. É isso? É isso. É um trabalho evangelístico com a palavra de Deus. Se a gente for contar a quantidade de leões auxiliares e a gente colocar isso no campo de visão da igreja, é uma das maiores missões urbanas que se tem notícia. Silenciosa. 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 A gente não fica aparecendo. Abaixo do radar. A gente fica abaixo do radar, mas a gente distribui a palavra. Quando Isaías fala que a palavra não volta vazia, assim como cai a chuva, rega a terra e faz o seu trabalho, a gente crê nessa promessa aí. Se a gente colocar uma palavra de Deus na mão de uma criança, na mão de um paciente, de um homem que está de negócio, está no hotel, ou de um militar, onde for, a intercessão vai fazer com que aquilo mude a vida da pessoa. Teve um trabalho realizado em uma cidade no interior do Brasil em que eles foram numa escola, entregaram de manhã, tomaram um lanchinho, entregaram para o pessoal da tarde, né, e aí à tardezinha eles estavam indo embora. Aí eles pararam no supermercado para comprar alguma coisinha lá, eles não participavam daquela cidade, eles estavam ali de passagem, eles passaram lá para comprar uma água, e foi interessante que eles chegaram na porta do supermercado, tinha uma pessoa chorando, um senhor de idade chorando. E aí ele achou estranho aquilo, ele entrou lá dentro do supermercado, tinha uma outra pessoa chorando. Ele falou, mas o que está acontecendo? Eu falei, não, eu estou chorando porque o meu filho está chorando, falou o senhor. Ele falou, mas o que aconteceu, né? A pessoa que estava entregando, falou, não, teve um pessoal que foi entregar Bíblia lá na escola e levou para o menino dele, e ele viu aquilo, e ele começou a ler e começou a chorar. E eu não vejo meu filho chorando, porque meu filho não chora para nada. Olha. E aí eu também comecei a chorar. Olha, uma entrega para criança, eles param no supermercado e a palavra está atingindo quem a gente ia ali, nem não mirou. Glória a Deus. Nem não mirou. Mas o Espírito Santo faz a obra, porque a pessoa leu aquilo impactou o coração dele, houve uma mudança interna no coração, que a palavra fez diferença nele, ela está fazendo aquilo que Isaías falou, ela não vai voltar vazia. E gente que, coisa assim, pessoas que jogam no lixo, né? Algumas escolas a gente entrega, né? Dependendo da escola que você vai, tem gente que pega, mas depois ele joga no lixo. Mas a gente já ficou sabendo de lixeiro, que viu aquele livrinho bonitinho, novinho ali, catou aquilo e leu, e Deus cuidou dele através de uma palavra que foi desperdiçada assim, do ponto de vista nosso, né? Mas chegou no coração de outro. Deus tem os seus caminhos, né? Os planos dele. Irmãos, e eu fico imaginando aqui o propósito e a expectativa do trabalho de vocês, né, que estão nos Gideões, que é muito focado no compartilhar a Bíblia. Exato. Deixar o livro ali. E entender que Deus vai fazer a obra. Né? Porque esses ministérios, esses projetos para-eclesiásticos, esses braços que a igreja tem, de alguma forma eles estão ligados à igreja, porque nós somos membros de igreja. Sim, claro. Tá? Mas ele tem ele não tem, por exemplo,
A expectativa não é, ele vai ler e vai me retornar. Eu não sei onde que esse livro vai chegar, pegando o que vocês falaram aí. Isso mesmo. Eu não sei aonde esse livro, às vezes eu coloco um livro num hotel, por exemplo, lá em Fortaleza, esse livro vai parar aqui em Campina Verde, Minas Gerais. Exatamente. Então, esse trânsito desses livros da Bíblia Sagrada, e aí eu fico pensando, qual que é a maior expectativa que vocês têm ao fazer esse trabalho? Eu sei que pode ter algo que faz parte do projeto, mas além dessa expectativa que o projeto tem, qual é a expectativa pessoal de cada um de vocês ao servirem a Deus entregando Bíblias? Essa é uma conversa boa, você ia falar Opa, certeza. É uma boa pergunta. Eu sempre me pergunto, né? Então, qual que é a maior expectativa? A gente sabe, e eu gosto de lembrar disso, porque para mim, assim, talvez se eu tivesse sido contratada para trabalhar numa empresa multinacional, e se eu fosse uma executiva isso talvez, né, aos olhos humanos, me traria um certo... que bom, né? Mas eu penso assim que, quando eu olho para trás, 125 anos, uma associação tão sólida, sem nenhuma rachadura. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada. E qual que é a nossa maior expectativa? Para mim, qual que é a maior expectativa? Que outras auxiliares de Gideões continuem o ministério. Por quê? Porque 125 anos atrás, nós passamos por guerras, por pandemia, nós passamos por muitas situações difíceis. O mundo mudou muito depois de tanto tempo. Assim, só abrindo um parênteses, olha, pensa no nível de frustração de todo investimento, produzir as Bíblias, entregar e as pessoas queimarem, como a senhora disse aí. Mas... E mesmo assim, vou continuar. Por quê? Mas olha só, porque a gente crê, quando os fundadores começaram, e eles foram usados tremendamente por Deus, o versículo base para o nosso ministério é Isaías 55:11. A palavra de Deus não volta vazia, antes cumpre o que me apraz, fará aquilo para que a designei. E são vários, temos mais de um testemunho de pessoas que, no presídio, né? Ou então está entregando, não vou querer esse livrinho não, fica com ele. Aí fala, não, eu vou querer sim. Essa folha é interessante. Eu vou usar, fala de pronto, eu vou usar para fumar isso aqui. Vou pitar ele. Vou pitar. E aí eles tiram, porque é exatamente no tamanho. Tiram e faz um cigarrinho e fumam. E teve vários, não foi um só, não, vários casos de pessoas, um que eu me lembro bem, que fumou Salmos, Provérbios, Mateus, Marcos, Lucas, e quando chegou no livro de João, teve um dia que ele chegou... Isso é o Espírito Santo. E ele falou assim, gente, o que eu tô pitando? Aí ele pegou e falou assim, eu vou ler isso aqui. E é incrível isso, porque quando a pessoa começa a ler, ela sente um desejo tão grande, e porque é a palavra de Deus, mas ele começou a ler compulsivamente, falou, gente, ele não conseguiu parar, ele leu a noite toda, e no final ele começou a chorar, e falou assim, eu não acredito nisso. Pegou e leu, depois de ler a Bíblia, se converteu e falou, olha, eu não quero mais. Teve outro caso também, a mesma coisa. Numa escola, essa foi no presídio, numa escola que um outro senhor estava entregando, um amigo nosso. Contou para nós, uma vez que a gente estava viajando junto, falou assim, olha, eu entreguei. E o rapaz, desaforado, falou assim, me dá isso aqui que eu vou pitar. Mesma coisa. E ele foi, e realmente ele fumou o Novo Testamento inteirinho. Gente, o Novo Testamento são os Provérbios. Fumou todinho. Aí o que aconteceu? Ele ligou, depois um dia ele ligou, antigamente a gente carimbava com o número do telefone. E aí ele ligou e falou assim, olha, eu preciso de um outro Novo Testamento. Aquele que você me deu já acabou. Já pitei inteiro. Só que aí o que aconteceu? E eu preciso falar com você. Ele foi e ele ficou com medo, porque a escola onde ele entregou era uma escola muito perigosa. E ele nem queria ir, mas ele foi. E quando ele chegou, ele falou, eu quero que você entregue na minha casa. E ele convidou um outro judeu, falou, você vai comigo? Ele falou, não vou. Falou, vai sim, nós vamos destruir. Ele falou, mas ele pitou o Novo Testamento. Ele falou assim, mas nós vamos, Deus tem um propósito. Por conta desse versículo. E ele foi lá, e quando ele chegou lá, ele falou assim, olha, eu quero te dizer uma coisa. Quando eu estava terminando de pitar o livro todo, eu li o que me faltava aqui, ó, Apocalipse. E Deus tocou no meu coração e eu recebi a Cristo, como disse, porque aqui no final tem como você
entregar-se a Cristo. E ele falou assim, e eu me arrependi tanto de ter feito isso com essa Bíblia, eu quero uma nova, mas agora eu não vou optar ela. Eu quero uma nova, eu vou mudar de vida. Eu quero que você ore. Aí chegou no quarto, a mãe dele estava doente, orou pela mãe, e realmente ele mudou. E ele conheceu por um apelido. Ele falou, agora eu vou colocar o meu nome aqui, porque eu tenho um nome. E eu tenho uma nova vida, eu não quero mais isso. Incrível, incrível. Então assim, a nossa certeza é que mesmo o que o Senhor falou, mesmo que vá para o lixo, mesmo que as pessoas desfaçam. Teve um caso que o rapaz começou a rasgar e jogar, a pessoa pegou uma folha, começou a ler e se converteu com uma folha. Então assim, nós cremos exatamente nisso, que vai dar fruto. O fruto vem de Deus. O nosso compromisso com Deus é de entregar a palavra dele. O que ele vai fazer com ela é só ele que vai fazer, o fruto ele dá. Então, mas a minha expectativa em particular é que o ministério continue, e minha oração também, até que Cristo volte, que esse ministério continue. A gente tem no Brasil essa liberdade ainda de distribuir. Existem países que essa distribuição é feita velada, né? Correndo risco de vida. E os nossos irmãos gideões estão lá, nós oramos por eles todos os dias. Estão lá distribuindo, pondo em risco a sua vida. Então, assim, que Deus nos permita chegar até a volta dele. A sua expectativa, meu irmão? Olha, eu penso no que ela falou, mas eu penso que um dia a gente vai poder conhecer essas pessoas no céu. Eu creio que Deus vai nos dar esse privilégio de sentar assim ao lado da fonte e ver pessoas que acharam esse livro, que receberam esse livro, crianças que viram Deus através de umas folhas escritas, e a gente ainda vai ter esse privilégio. Eu quero passar por esse momento, sabe, eu recebi o Novo Testamento seu. A gente vai em porta de escola e é interessante que há um brilho diferente em algumas pessoas. Semana passada, estava numa escola entregando e tinha algumas crianças que entraram antes da gente começar. E aí um menino voltou lá de dentro e falou, tio da Bíblia, me dá um para mim. Aí eu falei, toma, isso aqui é para você. Né? Então existe um desejo, há uma expectativa no coração das pessoas. É verdade que nós estamos numa janela que está se fechando. Esses dias para trás nós estávamos num hotel no centro da cidade, que a gente sempre entregava, que a gente coloca na mão das camareiras e elas colocam nos quartos para a gente, né? E a pessoa que nos recebeu falou assim, não, agora nós não recebemos mais. Nós temos orientação para não ter esse tipo de coisa aqui dentro. Então tem uma janela de oportunidade que está acontecendo, que a gente tem que aproveitar. Em alguns lugares a gente não entra mais. Isso muitos da igreja não percebem, porque não estão ligados diretamente ao trabalho evangelístico que vocês fazem. E é um alerta também, porque esse dado, essa constatação que parte do nosso país, ele começa a se fechar para que a palavra de Deus não se aproxime, não chegue, não seja entregue nas mãos das pessoas. Eu sei que Deus encontra outros caminhos, que esse é o propósito da graça. A graça, vocês contaram aqui histórias da graça. Um que rasga, o outro pega uma folha e lê, um que está fumando, uma hora para e lê. Então, o que vocês relataram aí é graça pura. É o poder de Deus agindo através da sua palavra. E o recurso? Porque, como vocês disseram, tudo isso é entregue como presente. É graça mesmo, né? É de graça. Vocês entregam esse presente, 200 países, um país como o nosso, ou nem muito longe não, uma cidade como a nossa, Uberlândia. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu tenho noção que Uberlândia é uma grande cidade, a segunda maior. Da onde vem um recurso para a impressão de tantas Bíblias que são entregues em tantos lugares a tantas pessoas? Essa é uma história que começou nos Estados Unidos e até hoje eles nos ajudam. Tem muita gente que critica os americanos, né? Mas tem muita gente lá que ainda olha para o mundo com misericórdia, com cuidado. E nós temos um plano de ser um dia autossuficiente, mas a gente ainda está aquém.
por exemplo, um Novo Testamento igual esse aqui, para confeccionar ele no Brasil, hoje nós estamos fazendo isso aqui a R$ 4,50. Nós estamos fazendo mais barato que os americanos. Valor final. Valor final, já com frete, com Tá. o delivery dele funcionando. Aquele maior, o de mesa, ele custa R$ 6,00. Então, a gente ainda recebe ajuda americana, mas nós estamos nos preparando, por exemplo, pessoalmente, eu faço a minha doação. Né? A gente orienta para que cada gideão também colabore um pouquinho. Temos igrejas parceiras, né? Algumas igrejas separam lá no seu conselho missionário, na sua junta de missões, no seu trabalho missionário, um pequeno valor e manda para o campo para confeccionar. Tem alguns casos, por exemplo, na Europa, alguns irmãos de lá também, que eles vão. Lá está acontecendo um negócio interessante. Teve um grupo de gideões que foi numa numa universidade, eles ficaram 3 dias na frente da universidade. Eles conseguiram entregar 17 Novos Testamentos. As pessoas não querem. Uau. A semana passada nós entregamos 400 numa manhã aqui. Esses campos, eles estão nos ajudando também. Eles estão mandando recursos para que a gente confeccione, para que a gente faça a Bíblia e entregue, porque em alguns lugares não tem aceitação. Tem gente com coração querendo fazer, mas as pessoas, Tem a Bíblia, mas as pessoas não querem. Então, é um misto de gideões, auxiliares, igrejas, ofertas. Nós temos um plano chamado Amigo do Gideão. Se a pessoa falar, olha, eu não posso trabalhar com vocês, mas eu quero ajudar. Ele pode contribuir lá anualmente, semestralmente ou mensalmente com uma oferta. Tem um Pix dedicado para isso. Ele pode nos ajudar a fazer, porque esse aqui, por exemplo, a gente compra, porque esse aqui eu vou fazer uma distribuição pessoal, é minha, né? Quem vai abastecer o meu carro ganha o Novo Testamento. Quem vai lá em casa, o carteiro ganha o Novo Testamento. Chegou perto de mim, falou comigo, não, mas você tem um presente aqui para você não vai embora sem esse presente, não. Mas aquele que a gente distribui em escola, em hospitais, o ministério se prepara para isso. Né? Entendi. Então, é um misto de pessoas, igrejas, o próprio ministério. No fundo, são pessoas que o que precisa para fazer? Precisa de dinheiro para confeccionar, porque é custo, não tem. E é interessante que há algum tempo atrás o americano fazia mais barato que a gente. Hoje nós conseguimos fazer de um preço mais acessível. Até a questão do dólar mais caro, né? Então, o transporte também encarece. Mas, graças a Deus, esse negócio está funcionando. Não tem faltado. Nós nunca falamos só, vou entregar e não tem mais. Não. A gente tem metas de entrega anual e a gente consegue abastecer. É misericórdia de Deus, é graça pura. Uhum. For pensar assim, falar, vamos fazer um trabalho aqui para colocar X Novos Testamentos em Uberlândia, vamos fazer isso. A gente for olhar essas dificuldades, a gente não sai de casa. Mas se a gente for assim, eu quero ser instrumento do Senhor na vida daquelas crianças, o recurso vem. Eu aprendi que não falta dinheiro para os bons projetos de Deus, não. Não falta de jeito nenhum. O Senhor arruma, dá um jeito. As coisas vêm. Irmãos, aquelas pessoas que estão nos assistindo e que nos ouvem, o que elas precisam fazer se elas quiserem se juntar a vocês? Se elas quiserem trabalhar com os gideões, tanto como auxiliares, como gideões, o que elas precisam fazer? Qual que é o caminho para chegar a poder servir o Senhor também nessa frente evangelística, entregando Bíblias? Bom, as auxiliares, vou começar por nós, as mulheres, as auxiliares, elas são parte do ministério, mas elas não são um ministério dos gideões, elas fazem parte do ministério. Quem pode ser gideão é o gideão mesmo, o homem. Então, é um ministério feito por homens. Começou nos Estados Unidos e continua assim. As mulheres fazem parte quando são casadas com um gideão. Então, isso ainda, às vezes surge um certo, mas isso é meio discriminação e tal, mas é uma maneira que surgiu e Deus tem protegido o ministério dessa forma. Um gideão pode ser, o homem pode ser um gideão. De que forma? Ele tem alguns requisitos, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que dê um bom testemunho, isso é claro, né? Porque como é que um homem ou uma mulher vai entregar um Novo Testamento se dá um mau testemunho? Não pode. Então tem que dar um bom testemunho, tem que fazer parte de uma igreja
e ele tem que ser um verdadeiro cristão, né? O pastor tem que indicar ele não pode... Tem que ter o aval do pastor. O pastor é quem vai falar, olha, realmente ele é um cristão e ele vem na igreja, ele realmente é um cristão. Então ele precisa assinar uma proposta, nós temos uma proposta, o ministério é extremamente organizado. Ele precisa assinar essa proposta, ele precisa ter uma certa liberdade no lugar onde ele trabalha, para que ele possa sair para distribuir. Então ele tem que ter, também ele precisa ter, e essa parte é um pouco delicada, mas é importante frisar, ele precisa ter certas condições, como o Silas falou, nós temos uma anuidade, e nós temos também as ofertas, porque cada campo tem um alvo que precisa alcançar. Esse alvo não é, precisa alcançar o alvo, esse alvo foi norteado por conta da cidade mesmo, então a gente faz um planejamento, a gente vê a cidade num todo, quantos hospitais, quantas clínicas, quantos presídios, e aí a gente vê quanto vai ser distribuído, quanto de Novo Testamento precisa e quanto vai custar. Então a gente tem esse alvo que a gente precisa alcançar. E nós mesmos precisamos ter esse valor em caixa. Então isso vem das anuidades e as nossas próprias ofertas. Então nós ofertamos muito. Uma vez uma pessoa me perguntou, eu estava entregando para um funcionário público, e ele me perguntou, quem que me dá esse presente? Quem custeia? E eu fiquei pensando, falei, somos nós. As igrejas, o que o Silas acabou de falar, as igrejas nos ajudam muito com as ofertas, mas nós temos a responsabilidade de custear. Então o Gideão precisa saber que ele vai precisar pôr a mão no bolso. Isso é importante falar. E também nós participantes precisa ter a noção de que ele vai fazer as distribuições. Nem sempre todos os gideões de um campo conseguem fazer distribuição. Isso é muito legal. Porque às vezes um gideão não consegue ir, mas o outro gideão dá essa cobertura. Olha, na segunda eu não consigo, mas eu consigo na terça, eu consigo no sábado num hotel, eu consigo à noite numa faculdade. Então existe esse jeito da gente... Flexibilidade, isso. Da gente poder ajudar um ao outro. Tem alguns gideões que já são mais antigos, que não conseguem mais distribuir. Tem gideões mais novos, que são os que carregam as caixas. Então, a gente sempre precisa um apoiando o outro. Então, precisa disso. Precisa saber que é um compromisso que assume com o ministério. E aí, as auxiliares somos nós os braços dos gideões. Estamos ali para... nós oramos, e eles também oram, né? Mas nós oramos no nosso campo aqui, na maioria do mundo. Todas as segunda-feira à noite nós temos as reuniões de oração, e uma vez por mês nós temos as reuniões de planejamento estratégicos, né? Essas reuniões são presenciais? Presenciais. Alguns campos, durante a pandemia, nós ficamos online, mas alguns campos ainda estão voltando. Alguns campos têm gideões ainda muito antigos. Por isso que eu falei que a minha expectativa é de gente nova para movimentar. Precisa de gente nova, sangue novo. Então, não existe um requisito de idade? Não, de forma... Assim, acima de 18 anos. Não, sim, de pode menor, ser não. Criança, né? Mas, assim, quanto à idade de aposentadoria, não, melhor. Tem muitos aposentados, coronéis, muitos que fazem parte, né? E que podem fazer parte. Não pode fazer parte criança. Então, eu acho que são esses requisitos, né? São esses requisitos. A pessoa querendo ser um missionário urbano, às vezes ele tem um chamado missionário, não consegue, talvez, se desvencilhar dos compromissos. Os Gideões é uma oportunidade que ele tem de semear a palavra onde ele está, do jeito onde ele mora. Porque sempre tem escola, sempre tem hospitais, sempre tem como ele responder esse chamado missionário, às vezes sem mudar de endereço, sem mudar o CEP dele. É uma oportunidade que às vezes a pessoa nem não conhece, essa oportunidade que ele tem de poder ser um missionário de verdade, porque você vai para a porta de uma escola, vai para dentro de um presídio. Uma vez eu fui num lugar que o pessoal passa a noite, né? Esses abrigos que o pessoal passa a noite lá. Eu estava entregando e aconteceu de eu colocar na mão de pessoas novas, mas tinha uma pessoa de idade lá. Porque tem muita gente que usa esses lugares de dormir porque está com dificuldade, né? Mas tinha um homem já idoso. Quando eu entreguei o Novo Testamento na mão dele, ele falou: isso aqui é um presente para você. Sabe aquele olhar que veio no meu coração? Assim, ele me encarou e eu escutei uma voz do Espírito Santo que falou assim: você está atrasado, Silas. Olha a idade desse homem. Parecia, para mim, era a primeira Bíblia que ele estava recebendo. E ele catou aquilo, começou a olhar, ele olhava para mim, olhava para a Bíblia, e eu senti que eu estava atrasado.
Eu tinha que ter chegado ali antes. Aquele homem estava idoso, morando, dormindo num albergue. E aquela talvez fosse a oportunidade que ele tivesse de receber aquilo. Então, às vezes a gente não esquece, não vê essa urgência. Quando você vai para o campo e recebe um olhar desse, querendo ter recebido isso antes, nos dá um grau de urgência para esse negócio muito diferente. Isso mexe conosco. As pessoas podem acessar o site dos Gideões. Eu vejo que tem alguns caminhos aqui, né? gideões.org.br. Mas aqui em Uberlândia, como que eu faço para encontrar vocês? Aqui, nós temos 3 campos hoje. Nós temos um campo na região oeste, na região leste e na região sul. As pessoas estão dentro das igrejas, como ela falou, são homens e mulheres de Deus. A gente também não faz propaganda, nós funcionamos abaixo do radar, né, Meire? A gente não quer aparecer, não quer fazer concorrência com a igreja, não, a gente vai nas igrejas divulgar o ministério. Nesses momentos, a gente tem a oportunidade de bater um papo com as pessoas que estão interessadas. Hoje aqui, por exemplo, nós estamos falando com um grande público da Quinta Igreja. De repente a pessoa quer falar, eu gostei dessa conversa, eu quero participar desse ministério. Procura a gente. Entendi. Aqui sempre vai ter alguma pessoa que vai dar uma dica. O pastor conhece um Gideão aqui, tem um Gideão aqui na igreja. O caminho é um Gideão, uma proposta e entrar num campo, a gente chama de campo gideônico. Nós queremos ter mais campos em Uberlândia, sabe? Nós temos um sonho de ter pelo menos 4 campos aqui, para dividir o norte, sul, leste, oeste, porque a cidade é grande. E cobrir toda a região. A cidade cresce numa velocidade. Por exemplo, a última vez que eu vim aqui, eu não tinha visto esse prédio do lado aqui. Falei, olha só como é que as coisas são, né? E assim tem condomínios, escolas, universidades, e essas pessoas precisam receber a palavra. Então, quem está nos ouvindo e quiser participar conosco, vai ser um prazer. Gente, eu fico... É tão interessante, né, que depois da caminhada no Evangelho, muitas vezes a gente sabe muito superficialmente. E conversando com vocês aqui hoje, me abriu completamente o entendimento sobre o trabalho dos Gideões. Algo que pessoalmente começou comigo há 40 anos atrás, quando eu recebi uma Bíblia na escola, e foi de fato a minha primeira Bíblia, e tirando os livros de escola que é obrigado a criança a ter, foi o meu primeiro livro de fato. E ver hoje a proporção do trabalho, a entrega de vocês, o compromisso que vocês têm, como que esse trabalho ele cresceu e ampliou, né? Tá, um Novo Testamento para o Exército, tem um Novo Testamento para o médico, para o enfermeiro, para a escola, para o hotel. Como que é gratificante ver a mão do Senhor guiando vocês esse tempo todo. Para encerrar, eu gostaria de saber se há algo que vocês gostariam de compartilhar para todo o público que nos assiste, se há algo que, orem por nós, ou venham fazer parte dos Gideões, mas eu quero dar a vocês essa oportunidade que vocês possam aí fazer essas considerações finais de algo que a igreja, ou quem nos assiste, né, até mesmo falar assim, eu tenho trabalho no hospital, eu gostaria que vocês viessem aqui. O que vocês gostariam de comunicar aí com o nosso público? Nós, sempre que visitamos a igreja, nós fazemos 3 pedidos. Né? O primeiro pedido é ore por nós. Ótimo. Ore por nós. A gente precisa de cobertura de oração. Não é um trabalho, não é braço, não é força nossa. É uma ação do Espírito, é uma proteção do Senhor, é a mão do Senhor sobre a nossa vida. Então, sempre nosso primeiro pedido é esse. O segundo pedido é, custa, nos ajude. A gente só quer fazer Bíblia, a gente só quer colocar a Bíblia na mão das pessoas. O Espírito Santo vai trabalhar, mas a gente tem que mover a pedra, né? Nós temos que confeccionar, transportar, entregar na mão das pessoas. Então, isso, se você puder nos ajudar, vai ser sempre uma oportunidade de alcançar alguém. Algumas pessoas separam lá um Pix mensal, outros colocam no cartão de crédito, outros orientam o conselho missionário da igreja. Sempre a gente ora para que, ore, contribua. E o terceiro pedido é, vem fazer parte conosco.
vem para cá, vem provar desse negócio. Isso a gente começa a fazer, não quer parar. A gente vê urgência, a gente quer continuar. A Verinha fala assim, você é muito entusiasmado. Fala assim, mas eu quero me encontrar com essas pessoas no céu. Eu quero achar eles lá. Eles vão crer. Eles vão crer. Amém. Amém, né? Gostaria de deixar uma curiosidade. E nós, os Gideões Internacionais no mundo, né? Quando a primeira nave espacial foi para a Lua, e acho muito interessante isso, nós colocamos dentro os Gideões, né? E lá nos Estados Unidos é a Bíblia inteira, ainda em alguns locais. Nós somos Novos Testamentos, Salmos e Provérbios. E foi para a Lua. Então, o Novo Testamento já chegou na Lua. Muito legal. E quando chegou lá, pode ver, tem até a gravação, né? Da primeira nave na Lua. Ele abriu o Novo Testamento e ele leu Gênesis 1:1. E isso ficou marcado para a história. E ele leu numa Bíblia dos Gideões, uma dedicatória e tudo. Então, assim, a gente ficou muito feliz com essa grande conquista de saber, assim, que 200 países é longe. A Lua é longe também, então assim, é muito longe. Chegamos lá. É muito longe onde a gente quer chegar. A gente quer chegar em lugares muito longe, mas às vezes a gente quer chegar tão longe, mas a gente quer chegar aqui pertinho também, né? Às vezes, se a pessoa realmente, Deus é quem indica e quem conduz. Então, se realmente a pessoa se sentiu, poxa, eu gostaria de fazer parte desse ministério, gostaria de saber um pouco mais, né? Então, que nos procure, talvez a gente pode até deixar o contato, alguma coisa, mas que nos procure, se Deus tocou no coração, para fazer parte desse ministério. A gente pode esclarecer um pouco mais, pode fazer uma visita, pode fazer parte da nossa reunião, falar, não, eu quero caminhar um pouco e depois eu tomo uma decisão. Então, não tem nenhuma dificuldade nisso, né? Vai ser sempre muito bem-vindo. Às vezes, se não tem condições, tem maneiras de participar de uma outra forma, como o Silas falou, né? Sendo amigo dos Gideões. Nós temos uns cartões, que são os cartões dos Gideões, que nós também conseguimos arrecadar algum valor para que esses Novos Testamentos sejam impressos. Dá para fazer assim também. Não, eu quero ficar um pouco mais distante, também dá para participar. Então, que venha fazer parte com a gente. Não posso deixar de falar, porque eu não sabia que o Silas ia falar e não podia. Mas eu também, no início deveria ter dito, eu também sou casada, tenho um esposo, Anderson, meu esposo, que está orando por nós também. Tenho 3 filhos e uma netinha linda, e louvo a Deus por nossa família. E, falando nisso, né, não podia deixar de aproveitar para falar que o nosso ministério é um ministério familiar, que algumas vezes na igreja a gente vê uma certa divisão. O esposo gosta muito do louvor, a esposa gosta do departamento infantil, e acaba que na igreja fica um pouco separado, né? Algumas vezes dá certo de os dois ficar em um ministério, mas o nosso ministério, a família trabalha junto. Então nossos filhos vão crescendo, ouvindo a gente cantar Benditos Laços, que é um hino que a gente canta todo final da reunião. E depois a gente vai para um lanche. Então eles amam isso, eles ficam uma parte, depois eles vêm. Então, nosso ministério é familiar. O Gideão e a auxiliar trabalham juntas, distribuem juntas em alguns locais, estão juntas nas reuniões, então é um ministério familiar. Então, eu acabei de falar da minha família, peguei esse link para poder falar. Mas a gente recebe as famílias num todo, né? As crianças são muito bem-vindas, as esposas são muito bem-vindas, os gideões, os homens são muito bem-vindos. Então, vem fazer parte com a gente. Gente, que bacana. Aqui no site são 151.166 gideões no Olha só. 7.958 gideões no Brasil, né? 91.830 auxiliares no mundo, e aqui no Brasil 6.696 auxiliares. Então, assim, como Deus tem sustentado, né? Como Deus tem usado vocês, e é uma honra, é um privilégio poder conhecer toda essa história hoje. Às vezes as coisas estão acontecendo, é tanta informação nessa nossa geração, nesse nosso tempo, que às vezes passa desapercebido informações úteis para a igreja, de ter esse entendimento do que é o ministério, e que esse nosso podcast possa ir, pastores, líderes, membros das igrejas, assistirem esse podcast, entenderem um pouco mais do que é o Gideões. Então, assim, eu agradeço muito a participação de vocês, nos dar aqui essa quantidade de informações tão importantes, testemunhos tão valiosos. A gente, muitas vezes, assim, falar que uma pessoa pegou a Bíblia para fumar, né?
mas foi assim que Deus alcançou ela. E muitas vezes a gente tem a cabeça fechada de achar que só de uma forma que Deus age. Deus tem muitos recursos e esses recursos são ilimitados. Né? Então, glória a Deus pela vida de vocês, muito obrigado. Nós que agradecemos. E se tiver novidade, eu peço que vocês voltem aqui, sempre que for necessário, as portas estarão abertas. Amém. Muito bom, nós que agradecemos. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Quinta Cast, falando sobre o trabalho dos Gideões. Compartilhe esse programa com o máximo de pessoas possíveis e nos acompanhe, porque sempre temos novidades e que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço.